Hoje é o primeiro culto do ano 2026. Aleluia. Deus temos no último culto, Deus falou conosco, na reunião de oração, Deus deu uma instrução para nós. Hoje eu não sei como é que Deus vai fazer, mas eu tenho certeza que Deus vai, tudo que vem desse altar, que vem do céu, a palavra de Deus, que é cristalina, ela vai passar por esse vaso aqui e vai para vocês com a mesma pureza. E Deus vai nos orientar qual o propósito dele para nós esse ano. Eu sei que é posicionamento, Deus já está falando que é vaso de honra ou vaso de tesão. Vaso de honra ou vaso de tesão. Porque o tempo é do fim, nós vemos aí pelo quadro do sistema mundial e a plataforma dentro do Cristo está sendo preparada. Isso é sinal que em breve vai tocar a trombeta e quem vier preparado não vai subir. Não vai subir. Então eu gostaria que nós orássemos agora, eu estou orando com vocês, e apresentar a Deus a nossos posicionamentos, nossas faltas, nossas falhas, para começar o ano na posição, como Deus quer. Porque na verdade, queridos, o Evangelho é cruz. Se você acha que não é cruz, abra aí Romanos capítulo 6. Hoje vai ser um pouco diferente, nós colocamos mais louvores, tá? O culto de Santa Ceia, irmãos, é uma batalha espiritual. Então vocês têm que estar cheios de espírito, têm que estar consagrados e na vigilância. O diálogo encontra a brecha e comprimir o culto. Entendeu? E Deus estava pensando muito forte no meu espírito, no Romanos capítulo 6. Aqui ele fala, logo no capítulo, no versículo 1, diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como veremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Presta atenção agora. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Para quê? Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, para a glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Por quê? Se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também assim o seremos da sua ressurreição. Sabendo isto, tendo consciência disso, sendo cônscio disso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado. É cruz, queridos. Para quê? Para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sejamos mais escravos do pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, temos que também com ele viveremos. Sabendo isto, olha, segunda vez que eu falo, se conscientize. Se conscientize. Primeiro ele fala que nós somos batizados em Cristo, depois batizado na sua morte, 2 batismos. Quando você é batizado na morte, no sepultamento, no batismo, na simbologia do batismo, você é batizado no corpo de Cristo. Por isso que ele diz: se creres, for batizado, será salvo.
Então você creu, foi batizado onde? Nas águas não, batizado no corpo de Cristo, porque você creu. O Espírito Santo te batizou no corpo de Cristo. Aí que eu simbolizo o batismo. E o batismo é o símbolo de morte, sepultamento do velho homem. E aqui no versículo 9, sabendo isto, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, e a morte não mais tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Ô irmãos, você vê, eu estou querendo orar e o senhor não está deixando orar. Ele já está me ensinando no começo. Que cristão que eu sou? Se eu tenho toda essa revelação, o senhor fala assim, qual o sentido disso? Você foi batizado em Cristo. Batizado em Cristo é no corpo dele, não é a cabeça. Você foi batizado nas águas, semelhante à morte dele, sepultamento dele. Para quando você surge, você ressuscita com ele, para vir novidade de vida. E agora você viu o pecado, sabendo que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, aqui no versículo 6, sabendo isso que o nosso homem velho foi crucificado, o nosso velho homem foi crucificado com ele. Para quê? Para o corpo do pecado seja desfeito, para que não sejamos mais escravos do pecado. Então, se eu não viver isso e tocar a trombeta, eu não vou ser arrebatado. Eu sou aquele ramo que está fora da videira, não estou dando fruto nenhum. Agora, se a semente, se o grão de trigo cair ao solo e não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. E aqui é um vaso de barro. Quem é vaso de barro aqui, levanta a mão. Agora, tem trigo aí? Tem palavra aí? Tem trigo para alimentar o mundo? Aleluia! A primeira que levantou a mão foi a Virgínia. Agora, o que acontece? Se tem trigo, se permanecer como trigo, não presta para nada. O grão tem que morrer. Porque o grão do trigo, Jesus foi trigo. Se não me engano, tem mais de 12 espécies de trigo, ou 15 espécies de trigo. Mas se o grão de trigo não morrer, fica ele só. Porque o trigo, se permanecer como trigo, ele vira bicho. Agora ele tem que ser moído. Como é que o trigo vai morrer? Tem que ser moído. Como vai ser moído? Na moinha de Jeová, no jejum, na santidade, na consagração, na renúncia, na separação, na perseguição, nas vigílias, no secreto. E aí vai ser moído, vai virar pó. Se virar pó e ficar como pó, não presta para nada, cria bicho. Farinha de trigo cria bicho. Agora ele tem que ser amassado com a água. Com a água da palavra. Eu estou falando, se você está visitando vocês. Aleluia! Com a água da palavra. Vai amassando, com a verdade, com a palavra que confronta. A palavra que acusa, você está no pecado. E confronta. Tome sua linha. E aí, o padeiro, aleluia, que está em Betel, você está na casa de Betel hoje, casa de Deus, padaria, panificadora, casa do pão. E aí o padeiro vai pegar o pão, aleluia,
vai moldar e vai mandar para o forno, para formar. E muitas das vezes nós somos forjados na fornalha da aflição, sendo que Deus está no controle. Se Deus me comprou, me resgatou, me adotou, me selou por um propósito, e nesse processo, por isso que eu digo, não murmure. Todo sofrimento que eu tive nessa trajetória que eu estou no Evangelho, eu nunca murmurei. Quando eu murmurei no meu espírito, no meu coração, ele falou: está murmurando no seu interior. Eu estou tratando, eu estou purificando, eu estou quebrando. O que está todo tem que quebrar e endireitar. Muitas das vezes em direito não precisa quebrar, mas tem hora que tem que quebrar. É aí que o grão de trigo tem que morrer. É cruz. O Evangelho é cruz. O nosso velho homem já foi crucificado com Cristo. Mas existe espírito humano que quer ressuscitar o velho homem. Sendo que o espírito humano tem que estar sujeito ao Espírito Santo. O Espírito Santo habita no seu espírito humano, que é o homem interior. O Espírito Santo, quando você tem a plenitude dele, ele passa a ser presidente em você. Então ele tem um altar dentro de você. O Espírito Santo é presidente, ele preside, ele é Senhor e ele é Deus. Mas se eu deixar o espírito humano falar mais alto, vai ter espíritos terceiros que vai influenciar o espírito humano, o espírito dos ciúmes, da inveja, o espírito da carne, da contenda, da dissensão, do julgamento. Então o que acontece? Eu tenho que manter o velho homem na cruz. Na cruz. Por isso Deus fala para os envelhecidos do novo homem. Do novo homem. Então o Evangelho é cruz, queridos. É a autoligação. Não tem jeito. Agora, como é que você é um vaso de honra? Como é que você é um vaso de honra se eu ando em desonra? Com a palavra, com o meu Senhor. Se eu desonro, se eu me insurjo contra uma ordenança de Deus, eu estou em desonra com o Senhor, porque Ele é a palavra. Eu estou em desonra. Como é que eu vou ser um vaso de honra? Todo mundo fala: eu sou vaso de barro, nem de prata, nem de pau, nem de porcelana. Mas há vaso de honra e há vaso da desonra. E Deus fala hoje sobre vaso de honra. E o Senhor honra aqueles que honram a Ele. E eu honro a Ele não andando por vista, andando por fé, crendo que a obra que Ele começou, Ele vai completar. Mas eu tenho que me entregar na mão do oleiro. Eu tenho que deixar o oleiro tratar. Quantas vezes falei até lá na Lapa lá, aleluia, o preço que eu pagava, eu estava para cá chorando. E Deus falava assim, eu falava para Deus: não olhe para nós lágrimas não, Senhor. Se tiver que endireitar, endireita. Se tiver que quebrar o que está todo, quebra, mas eu vou até o fim. Então eu não posso murmurar, se Deus está me quebrando, está tratando. Então, queridos, Deus nos convida hoje, é ceia do Senhor. Todos aqui são batizados nas árvores, então tem permissão para tomar a ceia do Senhor. Mas Judas tomou a ceia. Jesus, ele foi o primeiro que tomou a ceia. Jesus falou assim: um de vós vai me trair. Mas ficaram preocupados.
Aí o filho, o discípulo amado, que encostava o rosto dele no peito de Jesus, falou: Senhor, quem é? Ele falou: porque tem intimidade. Ele falou: aquele que molhava o pão. Ele deu um pão molhado. E ali tomou a ceia, Judas. Indignamente. O que aconteceu? Morreu. Vai tomar ceia indignamente? Por isso que há muitos doentes, muitos fracos e muitos que dormem. Muitos morreram espiritualmente, porque estão banalizando a ceia do Senhor. É um memorial, queridos. Esses elementos aqui falam. O pão fala, o incenso fala, o azeite fala, o sal fala de testemunho. Testemunho no grego é mártir. Como está o seu testemunho? O trigo e o vinho, o sangue de Cristo. Então a palavra diz para nós, logo de imediato, de início, aleluia. Abra lá em Timóteo, 2 Timóteo. Onde está Timóteo da Bíblia? 2 Timóteo, capítulo 2. Deus é tão fiel, porque eu desci lá para me preparar para subir. A gente quer fazer o culto de um jeito e precisa ficar fazendo de outro. E aí o Senhor Espírito Santo, como eu vou fazer o culto? E Deus já me tomou aqui para estar ministrando antes de você orar. Porque a casa do meu pai, olha como é forte isso. A casa do meu pai é chamada casa de oração para todos os povos. E o Senhor falou: essa casa, o Senhor tem que ver esta casa. E meus olhos estão fitos nela. E os meus ouvidos atento à oração deste lugar. Então você tem que ter consciência. Não sei quem louvou aqui sobre guardar os pés para subir. Quem falou alguma coisa aqui? Sempre falou, né? Guarda os seus pés para subir. Quem falou? Ou sei lá. Guarda o teu pé para dentro da casa de Deus. E aí você vem aqui no primeiro encontro do ano 2026, domingo, celebração ao Senhor. Para ter uma direção de Deus, uma orientação de Deus, porque nós pertencemos ao reino de Deus, não pertencemos ao reino de Satanás. E o mundo todo já é maligno. Ou você está no reino, ou você está no maligno. Ou agora vai ficar com o pé em cada lugar. Então o olho de Deus fala para você sair de cima do muro. Ou você é vaso de honra, ou vaso para desonra. E aqui, no capítulo 2 de 2 Timóteo, verso 14, diz assim: traz estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor, que não tenham contendas de palavras, e para nada aproveitam, e são para a perdição dos ouvintes. Então presta atenção. Esse texto primeiro aqui, como é que está a sua vida aí fora? Como é que a tua vida está no teu lar? As paredes têm ouvidos, queridos. Olha só: traz estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor, que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam, e são para a perversão dos ouvintes,
Queridos, o sábio é que ganha alma. Você sabia que o fruto do justo, nós não somos justos, não somos justificados em Cristo. O fruto do justo é a árvore de vida. Aí o versículo acompanha: sábio é que ganha alma. Então, se eu sou árvore de vida, eu tenho que vigiar. Olha só, traz estas coisas à memória, ordenando-lhe diante do Senhor, que não tenham contêineres de palavras, que para nada aproveitam, e são para a perversão dos ouvintes. O que o Senhor está mostrando aqui? Se você não vigiar com seus contêineres, seus falatórios de vãs, o diabo vai pôr a cabeça dessas pessoas e falar assim: eu vou ser crente igual a ela, eu vou ser crente igual a ele, e vai ficar mais pervertido ainda. Então, queridos, aí o capítulo 15, versículo 15, capítulo 2, 15: procura apresentar-te a Deus aprovado. Aprovado. Quer dizer, você vai orar hoje, como é que você vai orar hoje aprovado? Em honra? Como ovelha que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Esse obreiro aqui é um ministro. E todo cristão é um ministro. Todo cristão é um ministro. Ministro é aquele que serve. Ministério, serviço. Mas nem todos são pastores, apóstolos, profetas, mestres, evangelistas. Mas todos são sacerdotes. Então começa por aí. Você já está recebendo uma mensagem sobre posicionamento. Você sabe a sua qualidade, sua posição, você é embaixador, você é selado, você é salvo, você é adotado, você é filho, você é lavoura. Aleluia. Você é vocacionado. E aí ele fala: você é ministro, obreiro, ministro. Eu não tenho que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita os falatórios profanos. Evita, porque produzirão maior impiedade. E a palavra desse roerá como gangrena, entre os quais estão Himeneu e Fileto. Esse Himeneu e Fileto aqui distorceram o evangelho. Distorceram, perverteram o evangelho. Olha o que ele diz aqui no 18: os quais se desviaram da verdade. Eles se desviaram da verdade. Ele pregavam doutrinas falsas, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Olhe para mim, como é que eu vou proferir o nome de Cristo? Você é cristão? Eu sou cristão. Ah, você é evangélico? Sou evangélico. Então você profere o nome de Cristo. Mas digo na iniquidade, porque ser cristão é coisa séria. Crente é uma coisa, até o diabo crê e treme e teme. Mas o cristão genuíno é ungido. E calabadé, e ungido é uma reprodução de Cristo em seu caráter e em sua missão. Esse é o processo. Esse honra a Deus. Mas aí ele fala assim, ó, verso 19, repetindo: todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte da iniquidade. Ele está pregando para a igreja aqui. Olha só o versículo 20: ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros porém para desonra. É lógico, tem o trigo e tem o joio. Uma grande casa. Tem um vaso de pau
Vou colocar de porcelana, de cristal e tem um vaso de barro que aguenta a temperatura da prova, ou seja, batismo do fogo. Muita gente sabe o que é batismo do fogo. Batismo do fogo é batismo, todo dia você é batizado no fogo para formar o caráter. Vamos lá. 21. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado. Olha aí, ó. Tudo que eu falei até então sintetiza aqui no versículo 28, que eu li, que eu falei pelo Espírito. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor. Olha aí. O que Deus está falando aqui? Este ano Deus quer te usar, meu filho. Aleluia. Sabe o que Deus fala para a gente? Não vou falar o nome, não vou apontar. Deus fala: quando é que você vai mandar ouro, prata e pedra preciosa aqui para cima? Eu não vou apontar, mas o Senhor fala: quando é que você vai enviar aqui para cima ouro, prata e pedras preciosas? Vai mandar feno, palha, madeira, o fogo vai consumir. E aqui ele diz: de sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, separado, idôneo. Sabe que o Senhor fala para o meu espírito que é uma pessoa idônea? É uma pessoa íntegra, no espírito, na alma e no corpo, irrepreensível, não perfeito, mas irrepreensível. Tomou tropeção, se arrepende na hora e não comete mais aquilo. Vamos lá. Para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Foge também das paixões da mocidade, da concupiscência da cara e dos olhos, e segue a justiça, a fé. Olha aqui, ó, para cá. Deixa lá. Pode ter nossa atenção. Estou numa bomba na porta, você não pode ficar tudo. Você está conectado no trono. Aleluia. Foge também das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé e o amor, e a paz com os que, com o coração puro, invocam o Senhor. Rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas, e ao servo do Senhor não convém contender. Queridos, eu vou falar para você: Deus sabe como é que você passou o dia hoje. Deus sabe. Deus te vê, Deus te filma, Deus te acompanha. Nada está oculto diante de Deus. Olha o que ele fala aqui, versículo 29, 24. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar e sofredor. Olha a cruz aí, ó. Olha a cruz aí, ó. Sofredor. Renúncia, autonegação, negue-se a si mesmo, para ser meu discípulo. Para ser meu discípulo tem que negar-se a si mesmo. Tem que tomar a cruz cada dia. E aí sabe onde vai parar? Vai parar na glória por ele. Aleluia. Olha só. Verso 24. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem,
e a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecer se é verdade, e tornarem despertados, desprendendo do laço do diabo, em que a vontade deles estão presos. Então, queridos, esta é a palavra. Antes de você orar, Deus ministrou nossos corações para orarmos com propriedade. Se você puder dar o joelho. Eu queria dar a oportunidade hoje para muita gente. Até agora Deus não está me liberando para isso. Então vamos orar e se quebrantar. Sabe, vou falar uma coisa para vocês. Comecei a falar e o rolo vem, né? O derramamento do Espírito Santo, porque aquela profecia de Joel sobre aquela carne do Espírito, os jovens terão sonhos, os velhos, os jovens profetizarão, os velhos terão sonhos, até os cérebros. Uma parte se cumpriu no Pentecoste, a outra parte vai se cumprir agora, bem próximo ao retorno de Cristo. E o Senhor disse que vai derramar o Espírito dele sobre o sedento, e a chuva seródia. Lá foi a chuva temporânea. A chuva seródia é as últimas chuvas, para que nós possamos, aleluia, fazer a obra com excelência. Então, para eu receber esse derramado do Espírito Santo na minha vida, eu tenho que me preparar. Nós temos que nos preparar, porque é o derramamento, o preço geral, bem próximo da vinda de Cristo. Muitas almas vamos ganhar para Jesus, mas esse que está cheio do Espírito. E para eu receber esse derramar do Espírito, tem que estar sedento. E há um preparo. E qual é o preparo? O jejum, oração, quebrantamento, adoração, meditação. Sedento. Porque você foi chamado por um propósito. E Deus fala, entra no processo do propósito. Este ano. Entra no processo. Me honrando, para que eu faça de você um vale de honra, idôneo, preparado para aquilo que eu honro. E a sua oração nesse lugar, vamos fazer agora. Os anjos estão aqui já com os incensários para colher o incenso da oração. E ele vai levar essa oração no turno do horário, das 20, esse culto todo até as 21 horas. Vai subindo a glorificação, a adoração e a oração como incenso. E o que você falar com Deus nesta oração, não vou ter pressa, eu vou orar, não vai ter pressa, eu vou só adorar e depois. E aí, o que você falar com Deus vai estar registrado. Porque todas as coisas cooperam para o bem daquele que amam a Deus e foram chamados segundo o teu propósito. Você não veio para o Evangelho por acidente. Você não veio esse mundo por acidente. Você veio por um propósito divino. Agora, por que eu vou ficar bebendo migalha na área sentimental, na área espiritual, na área financeira, na vida tribulada, nessas bênçãos do mundo, sendo que eu posso ter as bênçãos que Deus preparou para que nós andássemos nela? Bênçãos essas que, se ouvirdes minha voz e obedecerdes, elas correrão atrás de você, te seguirão e te alcançarão. Então a tua oração hoje não é petição.
A sua oração hoje, o primeiro vai ser arrependimento. Entrega. Isso precisa para conduzir. Oremos.